que o sucesso de uma imobiliária ou o sucesso do corretor era a união do talento do corretor de imóveis com a estrutura da imobiliária, com o suporte que a imobiliária desse a esse corretor. Você pediu e está vindo o assunto que você pediu. Vamos falar hoje sobre a proliferação de corretores autônomos, que é uma dúvida que muitos donos de imobiliária têm, onde não têm conseguido atrair corretores, não têm conseguido contratar corretores, e percebe-se sim a proliferação de corretores querendo virar autônomos, né? Que isso ocorre? Esse papão aí que muita gente tem pedido, que a gente vai falar agora. Já vou agradecendo a você que nos acompanha no nosso podcast, voltado à sua imobiliária, voltado à gestão da sua imobiliária. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores, a Laís, a Quintocred, a Superlógica, inclusive um pontinho aí que eu acho que é legal. A Laís tem conquistado muito o mercado na questão de inteligência artificial na pré-venda. Eu venho dizendo há muito tempo que a pré-venda feita pelo humano, pela pessoa, ela tende a não existir, porque agora a ferramenta está cada vez mais inteligente, a ferramenta está cada vez mais evoluída nesse sentido, e vale a pena você conhecer aí. Muito obrigado aos patrocinadores de apoiarem o nosso trabalho, o nosso projeto e, obviamente, aí o mercado imobiliário em si. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a questão do corretor autônomo, eu já, mais ou menos, aí uns 20 anos atrás, para quem não sabe, eu dou consultoria imobiliária há mais de 30 anos, onde já atendi, obviamente, aí várias imobiliárias por todo o Brasil, verdadeiramente em todo o Brasil, porque temos clientes já tivemos no Acre, como no Rio Grande do Sul, Nordeste, Fortaleza, São Luís e daí por diante. Temos também um escritório nos Estados Unidos e já fiz trabalho, graças a Deus, em Portugal, já fiz no México, já fiz na Argentina. E isso obviamente, eu sou muito grato porque também dá uma visão. Por que eu entrei um pouco nesse assunto? Porque também dá uma visão para nós sobre a questão do corretor autônomo fora do Brasil, né? Que principalmente Estados Unidos, tem muito reflexo ao Brasil e, pasme, também o Brasil em reflexo aos Estados Unidos. Isso acontece sim e é o que a gente vai bater um papão agora. Então, há 20 anos atrás, entendia-se que a gente tinha basicamente um grande volume de corretores autônomos. A tendência, na minha percepção, era que era um ser em extinção, porque entendia-se, tanto que o primeiro livro da minha carreira, isso fazem mais ou menos, vamos falar aí, próximo de 15 a 20 anos, é um livro que chamava União Faz a Venda, que eu entendia que o sucesso de uma imobiliária ou o sucesso do corretor era a união do talento do corretor de imóveis com a estrutura da imobiliária, com o suporte que a imobiliária desse a esse corretor. E aí o tempo passa, a imobiliária estrutura, a imobiliária tem estruturação de marketing, a imobiliária começa a evoluir, e aí sim o corretor começa a estar dentro da imobiliária. Nesse momento, a imobiliária evolui, o mercado imobiliário evolui e começa a dar uma volta gigantesca por culpa, vamos chamar aí, das mídias sociais, porque até então, quando se comunicava através das mídias offline, jornais, outdoors e tal, tinha-se um controle muito maior. A partir do advento, principalmente de Facebook, foi aonde começa aí, vamos dizer, a dor das imobiliárias, porque não entendiam muito desse processo. A imobiliária, nesse momento, numa primeira ação, ela começa a fazer o curso de entendimento de o que é um Facebook. Quando esse dono de imobiliária sai do curso, 3 dias depois, muda o algoritmo do Facebook. Ou seja, tudo que ele aprendeu, ele já não valia mais nada. Aí ele contrata uma agência de propaganda, onde a agência de propaganda passaria a comandar esse processo para ele das mídias sociais, mas aí, claramente, Facebook. Dentro dessa situação, ele reclamava da agência, ou ele reclamava do resultado, ou ele reclamava de pouco lead, e aí entra de novo aquela velha, o argumento de que o algoritmo era dessa maneira. Então, nesse momento, o dono da imobiliária,
ele começa a perceber que ele não entende, ele começa a perceber que ele não tem conhecimento, ele começa a perceber que ele não entende disso. E aí há uma fuga, né, onde a grande maioria dos empresários começa a pensar que isso é apenas uma onda, isso é apenas um momento, que isso vai passar. Muitos empresários, nesse caso, pessoas de um pouco mais de idade, que comandavam a cidade, entendiam que eles eram os maiores e existia uma resistência do crescimento do outro. Por outro lado, o mercado das pequenas imobiliárias começa a perceber a força da captação e começa a captar imóvel. Então, as formiguinhas começam a captar. Nesse momento, a imobiliária perdida, já no tempo de hoje, vamos chamar assim, ela chega e fala para o seu corretor aonde o corretor deve fazer as mídias sociais, aonde o corretor deve fazer o post do imóvel, aonde o corretor deve fazer o anúncio, se vacilar até o corretor investir nesse tipo de comunicação. O corretor começa a ter acesso a cursos voltados a isso. Alguns corretores começam a ter sucesso entendendo o papel das redes sociais. Alguns corretores começam a ter sucesso entendendo e percebendo os influencers. Então, a partir desse momento, o corretor começa a perceber a famosa dancinha no TikTok, é uma série de situações, e ele começa a vir com isso. Nesse momento, o corretor começa a se perguntar qual a razão de eu estar com a imobiliária? Por que eu não vou estar sozinho? Então, nesse momento, há uma quebra, na minha percepção, muito na minha percepção, entre a imobiliária e o corretor. Onde muitas imobiliárias, nesse momento, começam a perder corretores, e ainda durante esse nosso papo aqui, nós vamos entender por que algumas imobiliárias atraem os corretores, sim, e é possível. Por que algumas imobiliárias têm sucesso, sim, nesse sentido, e é possível. E por que muitas não estão conseguindo atrair o corretor nesse momento. Então, o mercado começa a perceber a perda do talento daquele corretor bacana, e aquele corretor começa a perceber de que ele, como corretor autônomo, é muito mais interessante para ele. Agora, olha que interessante. Um dos nossos clientes, nós já vínhamos crescendo muito em vendas, vínhamos crescendo muito em locação, a ponto da gente ter vários departamentos. Eu, Rosalvo, defendo a tese da Força Vetor. Força Vetor é porque eu, em razão das minhas viagens, uma época eu fui fazer um curso de piloto porque eu acreditava que eu iria comprar uma aeronave que era muito melhor para mim e muito mais rápido. Hoje, uma aeronave, o custo de uma aeronave é o preço do carro importado, então não é nenhum absurdo nesse sentido. Na época, eu cheguei a pilotar uma aeronave chamada Cessna 172, um avião de asa alta. Qual que é a diferença do asa alta, né? O asa alta, aqui está o corpo da aeronave. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Se não me engano, eu tinha... Não tenho aqui. A aeronave, você vai perceber que a asa da aeronave, ela sai do lado, né? E o asa alta sairia em cima. Então, ele é muito mais fácil de decolar. Não tem que descer a roda já é fixa nessa aeronave, então era muito mais fácil. Só que quando eu fui fazer o curso de piloto, eu percebi que não era para mim. Porque aprendi o que no curso de piloto? Se você quer chegar na hora, vá de voo comercial. Se você quer mais segurança, vá de voo comercial. Então, quem tem pressa, não vai de avião próprio. Mas, quando eu fiz uma das aulas que foi entender as forças da sustentação, principalmente, eu conheci a Força Vetor. A Força Vetor no mercado imobiliário foi aonde eu trouxe um artigo já escrito em algumas universidades, artigo acadêmico. Então, imagine um ventilador na 45 graus com outro a 45 graus. Esse vento somado a esse vento vão criar uma terceira força. Essas duas forças vetores vão para essa terceira força. A força vetor na imobiliária, por exemplo, eu posso ter um departamento de locação gerido através de atendentes de locação, com gerentes, e eu posso ter uma outra equipe
onde vai gerir somente corretores, pode ser um corretor registrado ou um autônomo, por um gerente que toque isso. E aí, pasme, onde essa imobiliária vinha crescendo muito e a gente precisava, obviamente, evoluir crescimento, surge a ideia de criar uma nova força vetor, onde nós chamaríamos corretores autônomos, totalmente autônomos, para que desse condições para que eles alugassem os nossos imóveis. Na minha visão, nós tínhamos que fazer isso dentro da imobiliária. Essa imobiliária chama-se Aliança Imóveis, em Guarulhos, era líder absoluto em Guarulhos, é um pessoal, um time altamente avançado. Os donos são o Marco Antônio e o PC, o Paulo César, que são fantásticos nesse sentido. O Marco Antônio, eu vou trazer ele para um bate-papo ainda no nosso podcast para falar um pouco do crescimento que eles tiveram. E aí eles tinham uma sala de eventos que cabia 70 pessoas. Então, o nosso objetivo era levar 70 corretores para conversar. Fizemos uma campanha. Pasme, atraímos 500 corretores interessados nesse projeto. Dentro disso, nós tínhamos um problema. Como é que eu faço? Porque, na minha visão, Rosalvo, não deveria ir para uma sala de hotel, porque perderia o encanto de ser dentro da imobiliária. Então, filtramos os 70, na nossa opinião, e fizemos a primeira reunião nesse sentido. A pergunta que eu faço para você é: por que essa imobiliária atraiu 500 corretores? Por que essa imobiliária conseguiu que 500 corretores se inscrevessem? Dá para piorar um pouco? Dá. Quando eu fui dar uma palestra para esses 70, o que mais é perceptível é que o corretor também está perdido. É que o corretor também percebe que a evolução das mídias sociais está muito forte. E a grande maioria dos corretores não consegue acompanhar essa evolução. Então, tanto a imobiliária está perdida, como o corretor está perdido. Então, hoje, na minha percepção, o quanto a imobiliária deve voltar ao processo, o quanto ela deve entender de como é que eu atraio esse corretor para que venha trabalhar para mim. Então, a primeira coisa para você atrair um corretor, vamos chover no molhado, mas muita imobiliária não consegue fazer isso, que é a distribuição do lead. E o grande fator também é que o lead, se eu tenho pouco lead, eu distribuo o lead gelado para o corretor. E o corretor, dentro da imobiliária, se ele faz a campanha, se ele anuncia o imóvel, se ele faz a visita, se ele faz a venda e se ele vai no cartório fazer esse processo da venda, ele começa a perceber, ok, o que a imobiliária vai fazer? É comemorar a venda? Então, hoje, o que eu percebo não está claro para 90% das imobiliárias que estão perdidas, não está claro para ela qual é o papel dela com o corretor. E aí a imobiliária perde a atração do corretor, a imobiliária não consegue atrair mais corretor, e aí ela começa a dizer o seguinte: cara, eu não consigo atrair corretor, não sei mais o que eu faço. O problema não é você não saber o que você faz, o problema é você entender o que você fez no passado. Então, se você não fez, se você não procurou deixar o corretor aqui dentro, se você não preparou o corretor, se você não treinou o corretor, se você não deu ao corretor aquilo que ele queria, obviamente, a tua cidade, o teu bairro, o teu local, os corretores vão perceber isso. E, obviamente, não me leve a mal, entra a rejeição da imobiliária. E não tem coisa pior do que uma imobiliária rejeitada. Então, você vai ter que fazer um processo de inversão desse processo para que você consiga voltar a atrair corretores. Então, o primeiro ponto, na minha percepção, qual é o suporte administrativo e jurídico e de marketing que você vai dar para esse corretor. Eu sempre digo que a imobiliária, principalmente nos Estados Unidos, isso vale como ilustração, onde donos de imobiliária viraram demonstradores de imóvel, viraram influencer de imóvel. Então, você vê o dono de uma imobiliária lá mostrando imóvel, fazendo dancinha, ou seja lá o que for. E ele tem lá 2 ou 3 corretores que, às vezes, auxiliam ele. Na cabeça desse corretor, o dono dessa imobiliária é concorrente dele.
Então ele começa a se perguntar do porquê que esse corretor, dono da imobiliária, iria dar o lead para ele, por que ele não vai filtrar na cabeça dele e pegar os melhores para ele? Essa é o que vai passar na cabeça do corretor e, pasme, ele não está errado nesse pensamento. Então, na minha percepção, o que eu não vejo é a imobiliária se comunicar, é a imobiliária mostrar a estrutura que ela tem, a imobiliária forçar o que ela tem. E cuidado, porque o discurso que vem acontecendo, e começou isso a acontecer nos Estados Unidos, falo isso com autoridade de quem tem clientes nos Estados Unidos e quem tem escritório nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma empresa lá, então nós temos lá o escritório da Rosalvo Barreto, então eu percebo que lá muitas imobiliárias já falam que o futuro do escritório da imobiliária será uma cafeteria. Eu, Rosalvo, não acredito nisso, porque você continua tendo que ter credibilidade, você continua tendo que ter um escritório, você continua tendo que ter algo que traga respaldo, que traga credibilidade, que traga lastro ao seu cliente. O corretor, ele não tem lastro. Para quem não sabe o que é lastro, o lastro é a garantia. Se eu quebrar, ou se eu não te pagar, ou se eu te der prejuízo, eu tenho algo que garante isso. Se a imobiliária tem uma sede própria, ela tem algo como garante. Se a imobiliária tem uma sede que não é própria, mas ela está lá há 15 anos, essa imobiliária não vai fugir. Se essa imobiliária não existe, se essa imobiliária é uma imobiliária virtual, é onde vai ter a insegurança do cliente fazer negócios com essa imobiliária. Então, na minha percepção, Rosalvo, a imobiliária tem que ter essa percepção e voltar àquilo que foi o título do meu livro, e entender que a união faz a venda. A união entre a imobiliária e o corretor é que vão gerar resultados. Dentro desse princípio, eu tenho muita certeza de que a imobiliária consegue conquistar, porque o que eu percebo muitas vezes, você que é corretor, o corretor independente, ele pode se diferenciar sim, e ele pode se destacar no mercado mais competitivo. Eu também concordo com isso, desde que ele construa uma marca pessoal. Então, você que é corretor, que está me ouvindo, que pretende, poxa, não tem conversa, eu pretendo ir para corretor autônomo mesmo, eu pretendo ser um corretor independente, isso é uma decisão que eu tenho. Primeira coisa, tem que construir uma marca pessoal forte, teu marketing pessoal tem que ser muito forte, você vai ter que entender muito mais de tecnologia e automação de processo, vai ter que oferecer um atendimento altamente personalizado, além de investir em marketing digital, redes sociais e, obviamente, anúncios segmentados, para que venha essa informação para você e o teu network você consiga estruturar. Corretores que tiveram sucesso como corretores autônomos, eu, Rosalvo, percebo, que acabaram tendo que construir um escritório, isso aconteceu muito em Balneário Camboriú, onde construíram um escritório, e esse escritório trouxeram, muitas vezes, uma gerente administrativa ou um braço direito administrativo que cuidava de um todo, e daqui a pouco já estava com 1 ou 2 corretores, vamos chamar assim, de mais médio para alto padrão, mas esse corretor, ele passou de um corretor independente para um corretor de luxo, para um corretor que tinha um escritório, para um corretor que tinha um escritório e mais alguns corretores. A pergunta que eu faço é, qual é a distância desse corretor virar a ser imobiliária? Então, ele, na minha percepção, os custos ele já tem de uma imobiliária, ele já tem um escritório, ele já tem uma decoração show de bola, ele já tem um monte de situação. O que ele não tem? Ele não tem a receita recorrente da locação, que é o que garante o pagamento das contas dele. Ele continua tendo sempre, começa dia 1º com, ai meu Deus, eu preciso vender. Pelo menos é o que se percebe como isso. Então, essas imobiliárias que percebam esse corretor autônomo como, vamos chamar assim, uma ameaça, também você pode perceber que isso é uma grande oportunidade, porque a partir do momento que a tua imobiliária reformule o seu modelo de negócios, que eu possa dar suporte para esse corretor independente, que eu possa oferecer um treinamento, tecnologia. Por exemplo, nos Estados Unidos é um bom exemplo para a gente ter uma base aqui. Lá eu sou um realtor, eu sou um corretor, e lá é muito claro. A lei determina que esse corretor,
qualquer negócio que tenha sido fechado, ele deva ser assinado por um broker. Então, funciona assim, eu faço um curso onde eu vou virar um realtor, eu vou virar um corretor, mas eu não posso administrar a carteira de locação, não posso ser dono de imobiliária, não posso ser nada. Todo negócio que esse realtor, que esse corretor fizer, tanto da locação como de venda, ele precisa que tenha a assinatura de um broker, que é o que cuida do processo como um todo. Um broker é um curso à parte, então eu faço um curso de realtor, eu preciso ter um estágio de X tempo, depois eu vou fazer um curso de broker, e aí eu posso montar uma imobiliária, eu posso administrar uma locação. Olha que interessante. Dentro do software ou dentro do site, eu, como corretor, tenho o broker Y, broker lá, José da Silva, que responde para mim. Esse corretor, ele pode deletar esse José da Silva num apertar de botão. E ele pode trocar de broker num apertar de botão, mas ele é obrigado a ter um broker. Então, eu troco nesse próprio software, nesse próprio site, eu tiro esse broker que me comandava, ou que cuidava dos meus processos, ou era responsável pelo meu processo, e passo para um novo broker. A pergunta que todos fazem lá é, eu como broker, como faço para atrair corretores? Eu, como broker, como faço para manter corretores? Surge uma modinha, entre aspas, e olha que interessante isso, vale para cá, e você que está nos ouvindo, que é dos Estados Unidos, é importante que você perceba isso também. Bom, vale ressaltar, o nosso podcast, hoje ele é ouvido em todo o Brasil, ele é ouvido sim nos Estados Unidos, ele é ouvido em Portugal, porque a gente tem clientes para lá, isso nos deixa extremamente satisfeitos. Então, você que também está nos ouvindo, que é dos Estados Unidos, o que também você tem que perceber? A partir do momento que eu ofereço um curso online para o meu corretor, talvez eu vá atrair corretores que queiram aprender a profissão. Mas, depois que esse corretor ele aprende essa profissão, ele tende a cair fora. Ele tende a não continuar com esse broker, porque o que ele está oferecendo é a solução de um problema momentâneo, que é esse mesmo problema que nós temos no Brasil. Algumas franquias oferecendo suporte e treinamento, oferecendo uma série de situação, porque a única coisa que consegue oferecer, não me leve a mal, muitas imobiliárias, é um treinamento. Aquela imobiliária que se perdeu no marketing, que não tem suporte, que não tem uma linha de trabalho, essa imobiliária está perdendo muito corretor. Então, você tem uma grande oportunidade, como já disse, reformular o seu modelo de negócio. O que eu vou fazer para que eu possa atrair o corretor para mim? E por que não? Talvez esse corretor independente, vamos chamar assim, que também, pasme, está cansado do processo dele, está cansado de ser aí esse corretor independente, ele quer algo um pouco mais tranquilo. Talvez ele queira assim, e eu diria para você que 90% que sim, talvez ele queira assim ter tranquilidade de estar numa imobiliária de nome, de estar numa imobiliária que dê suporte para ele. E, obviamente, também que traga o lead um pouco mais quente. Dentro disso, nós entramos com muitas questões de mudança no mercado imobiliário. Por exemplo, o acesso ao CRM, ferramenta de gestão. Hoje, uma imobiliária que não tem CRM, é aquilo que eu digo, né? Ela não consegue dar uma estrutura para o corretor, ela não consegue que o gerente acompanhe. Eu sempre gosto de dizer que a tradução do CRM é gerenciamento do relacionamento do cliente, não é o gerenciamento da venda. Como é que eu gerencio o beijo na boca? Como é que eu gerencio o relacionamento que eu tenho com o meu cliente? Essa ferramenta serve para isso, que é o CRM. As imobiliárias cansadas de que o corretor não preenche o CRM, de que o corretor não dá acompanhamento no CRM, de que o corretor não dá retorno ao cliente através do CRM, hoje não vão ter mais essa desculpa. Por quê? Porque as ferramentas de inteligência artificial que vão fazer um pré-venda, ela vai fazer o pré-venda e, pasme, ela vai jogar esse atendimento direto já no CRM. Então, todo esse processo que a imobiliária tinha, então, o desafio da imobiliária do futuro hoje volta a ser trazer lead,
volta a ser o marketing. Eu defendo a tese do marketing, eu defendo que sem o marketing uma imobiliária não vive, e agora cada vez mais, porque se eu tenho uma ferramenta que vai fazer o pré-atendimento e é um robô que vai filtrar o cliente e só vai passar para o corretor o cliente pelo menos morno ou quente, o frio já não, eu preciso de lead. Então, se eu preciso de lead, eu tenho que investir em marketing. Se eu tenho que investir em marketing, como que eu vou investir para que eu atraia o cliente? Então, olha que legal o que o avanço da tecnologia tem trazido de oportunidade para a sua imobiliária. Não interessa se a sua imobiliária é pequena, se a sua imobiliária é média ou se a sua imobiliária é grande. Não interessa se a sua imobiliária é uma franquia, se a sua imobiliária tem vários escritórios. O que interessa é o quanto ou qual o volume de clientes em potencial que eu vou passar para esse corretor. Afinal de contas, o corretor, na minha percepção, ele é um profissional que deve ser valorizado e é um cara de fechamento, sim. Agora, essa tecnologia, se a imobiliária não aprender a usar, complicou, né? Vamos pegar o ChatGPT. Quantas imobiliárias aprenderam a usar o ChatGPT? Talvez, pasme, nem 20%. Quantas imobiliárias pagam o ChatGPT profissional? Talvez nem 5%. Então, por quê? Porque as pessoas ainda imaginam que a inteligência artificial é delicado, que a inteligência artificial é muito difícil e não entraram, na minha opinião, nessa onda, porque, como eu digo isso, como eu disse antes, elas acham que isso é apenas uma onda. E, hoje, esse meu corretor independente, esse cara que está buscando fechar negócio, que ele está buscando crescer, ele está buscando uma evolução, e, óbvio, ele está buscando uma independência financeira. Então, entenda, se ele não tiver um suporte da sua imobiliária, ele vai ter que buscar o caminho dele, por que não? Buscar sozinho vai ser uma saída. Agora, tome muito cuidado, porque essa história do corretor independente, vamos chamar assim, porque autônomo ele já é, ele tende a fazer um trabalho independente, mas, pasme, ele tende sim a procurar uma imobiliária depois. Então, às vezes, a tua imobiliária não está conseguindo atrair corretores, não está mantendo corretores, porque talvez você perdeu o network, você perdeu a credibilidade, você perdeu a mão, vamos chamar assim. É possível reconquistar, Rosalvo? É muito difícil, mas é possível reconquistar. Se você entender que isso aconteceu, se você tiver humildade para isso, então muitos donos de imobiliária, na minha opinião, deveriam voltar a ser gerente, porque ele vai ter que botar a mão na massa, ele vai ter que reconstruir, porque no momento que ele botou um gerente lá para trás, ele botou o gerente errado. No momento que ele botou o gerente, ele sumiu de cena. O gerente passou a ser o dono da imobiliária. Então não adianta você botar um gerente e sumir de cena. Não adianta você colocar um gerente, você virar o diretor lá, quase que na cabeça das pessoas, no outro andar, onde você não tem acesso. E aí, sinto muito, perde o gerente, perde os corretores, perde o time e, pior, perde a credibilidade de remontar esse time. Mas acredite, é possível você construir sim, entendendo e valorizando a sua imobiliária, entendendo o que você pode fazer. Eu, Rosalvo, estou com isso há 30 anos, né? Nós temos processo de mentorias, do curso até hoje de negociação imobiliária, é um dos cursos mais vendidos, para corretores no que se refere a vendas. Temos curso de locação como receita recorrente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso te falar isso de cadeira. É possível a imobiliária se reinventar. É possível a imobiliária voltar a crescer. Desde que essa imobiliária tenha humildade, desde que o dono perceba e fala, cara, errei, vou começar tudo de novo, porque senão ele vai apanhar para começar tudo de novo. Mas a boa notícia é que os corretores hoje estão procurando sim uma imobiliária, estão procurando sim um apoio, estão procurando sim um suporte. Então é óbvio de que suporte, que apoio, que estrutura eu dou para esse corretor para que a coisa funcione. Ok? Então, voltando então, entendendo isso, eu acredito sim que o processo, que o futuro do mercado imobiliário, ele não é incerto nesse sentido, porque eu acredito que a imobiliária ela vai atrair o corretor. Eu percebo isso nas mudanças dos Estados Unidos. Consultorias que a gente faz para donos de imobiliárias de lá,
eu percebo que existe uma dificuldade de atrair o corretor, mas percebo que a gente tem conseguido melhorar essa evolução, melhorar a venda, melhorar a evolução do corretor, melhorar as vendas do próprio corretor. E, obviamente, quando ele percebe que a imobiliária tem uma estrutura, ele vem. E sempre como se o Brasil leva tendências para os Estados Unidos no que se refere ao mercado imobiliário, e os Estados Unidos traz influências para o Brasil no que se refere ao mercado imobiliário, o que eu percebo é uma retomada da imobiliária no mercado, talvez aí a médio prazo, desde que a tua imobiliária perceba qual é o caminho e perceba qual é a situação dela. Por quê? Na verdade, a nova geração de corretores, eles veem esse modelo tradicional de imobiliária, eles querem algo mais flexível. Mas a imobiliária confunde o controle com o suporte. Então, eu quero exigir o controle, mas não quero dar o suporte. Então, essa questão de flexível, se eu tenho uma liberdade financeira, se eu tenho uma liberdade de trabalho, ok, mas cadê o comprometimento desse corretor? Então, é uma evolução, obrigatoriamente ela virá e está vindo, onde o corretor entende o comprometimento dele, onde a imobiliária entende que ela tem que dar a autonomia, mas sem a soberania, não adianta o corretor querer ser soberano, e ela precisa dar o suporte para esse corretor, entre aspas, obviamente ele trabalhando dentro da regra ou do processo que a imobiliária tem, porque, afinal de contas, se você como dono chegou onde você chegou, você não é bobo, então você já tem sucesso. Agora, se você está tendo dificuldade, se você está tendo dificuldade de atrair corretores, evoluir suas vendas, é porque o mercado vem mudando muito. Então, o conselho final que eu te dou é: se adapte ao mercado, mude, reinvente, conheça o seu processo, tenha a humildade de evoluir, de estudar e de crescer. Porque se a gente estuda enquanto os outros dormem, eu sempre gosto de dizer que a gente conquista o que os outros sonham, do que os outros sonham. E, na minha opinião, é assim que funciona. Então, volto a dizer, se você, enquanto os outros dormem, você estuda, obviamente, você vai conquistar o que os outros apenas sonham. Ok? Fechou? Aguardo você aí no próximo episódio. Volto a agradecer aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, a Laís. Muito obrigado a vocês que têm mandado assuntos. Esse é um assunto recorrente, é um assunto que muitos donos de imobiliária e muitos corretores também pedem sobre isso. E fica aí a dica, @Rosalvo Barreto. Você pode trazer informações do que você queira. Também o contato @rosalvobarreto.com.br. Muita gente tem essa conversa comigo, essa solicitação por e-mail. Pode. É que às vezes eu acho que é um pouco mais fácil pelo Instagram. Mas o objetivo é esse: trazer informações a você, trazer informações da sua imobiliária, trazer informações da sua gestão para, obviamente, que a sua imobiliária tenha mais prosperidade, que você possa crescer mais e, obviamente, aos seus também. Show de bola, prosperidade, felicidade. Até a próxima.